Nós vamos neste momento já serenando a nossa mente, nossos corações, procurando neste momento sentir o conforto do ambiente, o nosso conforto, procurando a respiração correta e nos ligando com a espiritualidade amiga. Esses irmãos abnegados, nossos anjos de guarda, todos companheiros da espiritualidade que nos recebe com todo carinho, que está sempre presente em nossas vidas quando solicitados. E nesse momento nós solicitamos a presença de todos eles para que possa estar conosco, abrindo a nossa mente, confortando os nossos corações, para que possamos entrar em sintonia do Evangelho de Jesus. E assim nós vamos sentindo Edgar Amon, Razim, toda a equipe dos discípulos de Jesus, sentindo neste momento a fraternidade de Maria, que nos acolhe constantemente e que marca a presença nos nossos lares. Vamos sentindo neste momento a fraternidade de Memê, de Paulo de Tarso, que está também presente, nos convidando constantemente à nossa mudança interior. Sentindo neste momento Jesus, o nosso Mestre maior, que nos deixou todos os seus ensinamentos e continua do nosso lado, nos convidando constantemente para que possamos estar com Deus, nosso Pai. E nesse momento nós agradecemos a Deus, nosso Criador, pela nossa vida, por tudo que temos, pela oportunidade que estamos tendo do aprendizado, da busca pelo conhecimento, pelo equilíbrio espiritual. E é assim que nessa tarde nós vamos permanecer e vamos agradecendo, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Mais uma vez, boa tarde a todos. Me chamo Maria Lúcia, sou voluntária da Fraternidade Arcanjo Rafael, no Rafael, e é com muita alegria que eu me apresento aqui uma vez por mês para a gente aprender junto sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje é um tema assim, muito importante para a época que nós estamos vivendo. Ele consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 11 ao 17. Fala justamente sobre escândalos. E nós estamos vivendo justamente nessa época onde existem tantos conflitos familiares, na sociedade, no mundo, muitas guerras, e tudo por falta de vigilância nossa. Vamos falar assim, a nossa vigilância. Então no Evangelho ele fala assim, Jesus
quando esteve no nosso meio, ele deixou os seus ensinamentos. E nesse capítulo ele fala: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem porque o escândalo vem. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, será melhor que ele lhe pendurasse o pescoço e desta mós que um asno gira e o que lançasse no fundo do mar. Tendes muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. É interessante, a gente pode ler todo esse capítulo, né? E ele vem justamente trazendo os ensinamentos do Mestre, que ele falou justamente para os seus discípulos. Ele falou para todo o povo que o seguia naquela época, ricos e pobres. Ele não fazia diferença de pessoas, mas ele falava claramente nos seus sermões a verdade. Há mais de 2000 anos já existia escândalos entre os homens e Jesus observava calmamente, não condenava ninguém, mas ele sempre tinha uma palavra de incentivo para que houvesse mudança no meio da sociedade. Aí, para a gente entender essa questão do escândalo, né, quando ele fala que amarra um nó no mó, quer dizer, amarre um nó numa pedra e se atire ao fundo do mar. É bem profundo essa reflexão. É melhor que, vamos supor, o termo simples, que se mate do que venha a comentar comentários maldosos, mas é o que mais tem no meio da sociedade. Vejamos o que significa escândalo, para ficar bem claro. Significa provocação ao mal, pelo mau exemplo, indignação, causa, ação ou palavras, indecorosas, ofensas, injúrias, alvoroço, tumulto, a pessoas ou coisas que escandaliza. O escândalo é a prova do escândalo vergonhoso e indecoroso. No sentido vulgar, para o nosso entendimento, escândalo se diz de toda ação que choca a moral e a decência de modo ostensivo e sempre implica numa explosão de comentários ruins que destrói relações familiares, sociedade e gera até guerras. É o que realmente está acontecendo. E aí a gente tem que refletir. No texto, lendo todo o texto, fala assim: é todo procedimento contra a moral, é tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, os vícios em geral. Aí quando a gente faz a reflexão da nossa vida diária, e a gente percebe dentro do análise que todos nós erramos, que todos nós temos dificuldade de olhar para os nossos erros, mas a gente tem facilidade de observar os erros, a negatividade no outro, no mundo, na sociedade, no nosso lar, nas nossas crianças, nos nossos jovens, mas o que é mais difícil é olhar para dentro de nós.
E nisso entra o Espiritismo, uma doutrina bendita que nos convida constantemente a estudar a doutrina de Jesus, a buscar o conhecimento de si mesmo e verificar por que erramos. Por que o escândalo se refere justamente àqueles que têm vícios. E a gente fala constantemente, dentro do estudo, dentro de uma escola de aprendiz, que o pior defeito do ser humano é a maledicência. Porque nada passa sem ser condenado. Muitas vezes nós criticamos coisa tão simples, a vestimenta do outro, o comportamento do outro, a palavra, o jeito que o outro age com os outros, e a gente deixa de se colocar no meio dos outros. Olha que complicado, né? E é justamente isso que Jesus via na época que ele vivia com seus discípulos, seus apóstolos, sumos sacerdotes, que eram os doutores da lei. Ele observava tudo isso, principalmente na classe maior que tinha o conhecimento da lei divina, que eram os sumos sacerdotes. Eles, no julgar, no condenar, eles eram rápidos e se sentiam verdadeiros quando julgava o outro e condenava. Foi tão forte que eles julgaram e condenaram o nosso mestre e os levaram à crucificação, sendo mestre dos mestres, simples, humilde, bondoso, Filho de Deus, que veio só para nos ensinar. Ele foi condenado e julgado pelos homens. E aí, por isso que o Evangelho nos convida constantemente a refletir sobre os nossos vícios, sobre o nosso comportamento moral. Como que estamos agindo no nosso dia a dia, diante dos nossos irmãos que convivem conosco, geralmente a todo instante, que é a família. A família é o maior exemplo. E muitas vezes a gente fala assim: mas eu não conheço o meu filho. Outros se afastam e falam assim: eu não conheço meus pais, não conheço meus irmãos. Mas nasceram no mesmo berço, receberam de Deus a mesma oportunidade. Nascer na terra para aprender e evoluir. Então, por isso que Jesus falava: ai daqueles pela qual surge o escândalo. Não ofendei os pequeninos. Pequeninos que Jesus se referia eram todos espíritos diante de Deus. Diante de Deus somos pequenos aprendizes. Estamos aqui na Terra para evoluir, para viver bem, para que possamos ter essa oportunidade de aprender, de crescer e de nascer de novo. Muitas vezes temos que passar por todas as aflições, todas as tempestades da vida, para que a gente possa novamente
reiniciar a nossa caminhada. Porque no período que Jesus esteve no nosso meio, muitos de nós estávamos talvez lá ouvindo o sermão do Mestre, mas não entendíamos, porque éramos como criança. Mas hoje, nesse século 21, aonde a doutrina redentora, aonde os anjos do Senhor está proclamando um planeta melhor, um mundo regenerado. É a grande oportunidade que nós temos de mudança, de reforma íntima. Hoje nós estamos numa casa espírita em busca de alívio para as nossas dores, alívio para as nossas aflições. Mas nós sabemos, lá dentro do nosso íntimo, que a cura para essas aflições é a mudança de comportamento. É nos aceitar como filhos de Deus e buscar essa perfeição, buscar a nossa paz, procurar ter uma boa convivência, aceitar o próximo do jeito que ele é, ser exigente não com o outro, mas ser exigente conosco mesmo. O tempo passa muito rápido, por isso que nós temos pressa de aprender, pressa de se modificar. Sendo Jesus o exemplo vivo a ser seguido, nós precisamos procurar Jesus, estudar suas lições, procurar trazer em cada leitura do Evangelho a nossa presença. O que eu entendi dessa lição? Questionar. Não podemos cruzar os braços nesses séculos. Nós temos que buscar a nossa renovação, a nossa paz, o nosso equilíbrio. Não olhar o mundo com olhos malvados, que condena e julga, mas olhar o mundo de uma forma diferente, agradecendo, porque é grande essa oportunidade que nós temos de estar aqui hoje. No plano espiritual, há muitos irmãos na fila para nascer, para vir ao planeta Terra. Um planeta que já foi um planeta primitivo. Se tornou o planeta de prova e expiação. Hoje estamos engatinhando para o mundo regenerado. E um dia nós vamos chegar ao mundo dos felizes. Mas para alcançar esse mundo, nós temos que trabalhar muito mesmo. No individual, não apontar o dedo para o outro, mas olhar para você com serenidade, com amor, e buscar força na espiritualidade. Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Convidar os nossos familiares, porque é com eles a nossa maior guerra. O conflito maior está na família.
E quando Jesus, na sua mansitude, na sua humildade, olhava para a população, olhava para os seus seguidores e via a grande discussão pelo materialismo, pelo poder, a ganância, a insatisfação. Eu tenho um carro, mas eu quero outro. Eu tenho uma casa, mas eu quero outra. Os grandes doutores da lei que julgavam e condenavam tinham toda a mordomia, mas eles protegiam os ricos, as rainhas e os reis. Os pobres eram condenados, eram errantes. E Jesus veio e conviveu justamente com os humildes, com os pobres. Então, que nós possamos observar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no trabalho em que vivemos, aquela pessoa mais discriminada, aquela que o povo comenta e condena, aquele que nós achamos que é o mais errante, é o mais perdido. Vamos acolher. Se não podemos estender a mão, faça as vibrações, coloque o nome lá no caderninho, lá na cestinha. Nós, muitas vezes, preferimos vibrar pelos nossos amigos, aqueles que nós temos mais amizade. Mas quem que precisa de oração? É aquele que mais erra. Então, nós temos que trabalhar essa questão do escândalo, nos corrigindo, buscando a nossa perfeição e amando nossos irmãos, assim como Jesus nos amou. Que nós possamos sair daqui e procurar pôr em prática nos nossos lares a leitura do Evangelho. Leia esse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, e segurar firme na mão de Deus e de Jesus e falar: Senhor, eu quero mudar. Que o escândalo não venha pela minha boca, que o escândalo não venha pelas minhas ações e nem pelo meu pensamento. Que eu seja bom hoje. Então nós vamos encerrando nessa sintonia, lembrando que todos os grandes santos também um dia erraram e nós podemos um dia chegar lá. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. E nesse momento, Pai, nós buscamos o nosso melhor pensamento, o pensamento do amor, de fraternidade, e vibramos intensamente por aqueles que erram. Vibramos pelos governantes, vibramos por todas as religiões, mas vibramos intensamente pelo nosso movimento espírita, para que possamos ter força de permanecer no caminho reto. Agradecemos com a prece de Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Muito obrigada, bom tratamento e bom retorno aos vossos lares.